E a gente agora vai falar um pouco sobre essa ideia de trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, ele precisa necessariamente de uma coisa, que é uma liderança. Certo? Então a gente precisa entender esse trabalho em equipe como sendo uma liderança, tendo uma liderança e todos trabalhando em conjunto. Aqui é algo bem interessante se pensar, sabe por quê? Porque a liderança, e a gente precisa entender um pouco sobre ela, não existe uma imposição, na verdade, de liderança. Uma liderança ela não pode ser imposta. Ah, mas como assim, professor? Algumas lideranças não são impostas, né? Tipo açaí, é você nesse momento nos dando aula aí, ninguém te escolheu, na verdade, jogaram você aqui. É, de certa forma, sim também. Mas observa, quando nós não parte do líder a conquista também dos seus liderados. Então é indispensável, na verdade, para a liderança que se tenha um trabalho em equipe. É necessário, então, para isso, carisma, é necessário para isso menos intransigência, é necessário para isso uma aceitação, várias coisas. Por outro lado, pode ter certeza absoluta que um líder sem uma equipe que o aceite, uma equipe que o recepcione, ele não dura muito tempo. E aí, nisso, você pode perceber, de repente, uma certa dança de cadeiras, assim, quando se coloca gerentes e processos de lideranças empresariais, muitas vezes você tem algumas trocas. Por quê? Porque não teve uma adaptação. O que é essa adaptação? Necessariamente é a ideia do trabalho em equipe. Então você não tem pessoas que estão trabalhando em equipe, que estão como que eu vou dizer assim, estão colaborando umas com as outras. E aí então a pontuação é o seguinte: o segredo para um trabalho em conjunto ele necessariamente estar, na verdade, na delegação de responsabilidades e não nas tarefas. Então, assim, tarefas a gente pode ter várias, de várias maneiras, de várias formas diferentes. Mas é a maneira com qual se delega as responsabilidades que vai mudar. Sabe por quê? Porque algumas pessoas gostam de uma coisa, outras pessoas gostam de outra. Então, por exemplo, se algum dos meus liderados olhar para mim e falar bem assim: olha, veja bem, Marcelo, você pode escrever uma determinada apostila, eu vou ficar super feliz, vou fazer com o maior empenho possível. Ah, você pode dar uma aula? Sim, claro, entre outras coisas. Mas, por exemplo, se alguns dos meus liderados olhar para mim e falar bem assim: aí você pode vender, por exemplo, esse determinado produto, eu confesso que, não sei, de repente eu vou ter que me desligar do local, porque não é um forte meu. Já em compensação, pode ser um forte de outras pessoas. Eu, inclusive, tenho um querido colega, também professor de bateria, que ele passa boa parte do tempo dele mexendo com vendas. Ele é um vendedor nato. Eu sempre que encontro com ele pela rua e eu tô com algum colega que eu vou apresentar para ele, eu apresento e falo bem assim: cuidado, ele vai querer vender alguma coisa para você. E se ele quiser se ele tentar vender, ele vai conseguir. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um talento para isso. Então, sabe, qual que é uma das responsabilidades que um líder precisa ter quando esse processo de liderança é você reconhecer os talentos. Porque quando você reconhece o talento, você consegue então delegar uma responsabilidade de acordo com o talento da pessoa. E observe uma coisa bem, sabe? Todo mundo tem talento para algo. Todos nós temos talento para algo. Você de repente pode até não ter achado o seu talento ainda, pode ter acontecido. Ou você pode de repente não ter conseguido cavar ainda a oportunidade que você precisa para esse talento. Aí pode não ter aparecido, mas um talento você tem. Certo? E já devo ter falado isso para você, tipo, boa parte do segredo do sucesso é você olhar esse talento que você tem, você investir nesse e fazer desse talento a sua profissão. Eu confesso, falar com pessoas, lidar com pessoas posso não fazer com excelência, mas é o que eu faço melhor. E aí o que eu procurei a minha vida toda foi fazer desse talento meu sustento. Então, basicamente, qual que é a ideia? A ideia é de você se colocar em trabalho em equipe, você mostrar o seu talento, você colocar o seu talento à disposição. Do lado do líder, do lado da liderança da equipe, o líder necessariamente ele vai observar esses talentos, ele vai motivar esses talentos. E aí você tem então um grande trabalho em equipe, você tem aí uma grande colaboração uns com os outros. Então, assim, a gente pode dizer que vou colocar aqui, vamos tentar montar uma frase interessante aqui. A liderança ou a filosofia de liderança ela vai garantir então uma gestão eficaz,
Por quê? Porque ela trabalha o profissional, ela vai trabalhar a equipe de uma maneira única. Você trabalha a tua equipe como uma equipe única, você trabalha cada membro da sua equipe como uma equipe única. E assim, vai ser parte desse trabalho de liderança em identificar, desenvolver, aprimorar e reter os talentos. Então, o que, que acontece? Vamos pensar assim, que cada talento é uma pedra única e preciosa. E a função do líder, na verdade, está moldando essa pedra, está lapidando essa pedra. E retirando o máximo de sua pedra. Eu, certa vez, recordo de ter visto uma palestra com um determinado chefe de empresa, e ele falou a seguinte coisa: sabe, eu sou apaixonado, na verdade, por talentos. Falou porque a grande paixão da minha vida é lapidar talentos. É olhar e falar bem assim: olha, você tem esse talento. E isso é muito interessante. Sabe por que é interessante? Porque às vezes, de ambas as partes, a gente perde oportunidades. E quando eu falo perde oportunidades, eu não estou falando necessariamente de você estar perdendo uma oportunidade da sua vida, mas estou falando que muitas vezes uma empresa ela perde uma oportunidade, por exemplo, de ter um bom funcionário no seu quadro por uma coisa muito simples. Às vezes é naquele momento crucial que de entrevista o seu recrutador não viu o seu talento, você não conseguiu mostrar o seu talento, alguma coisa se foi. E quando a gente tem entre as lideranças pessoas que são capazes de ver até um pouquinho mais do que aquilo que lhe é mostrado, você tem aí um grande diferencial na busca por esses talentos. A gente tem um diferencial na busca por liderados que vão se colocar de uma maneira fiel, na verdade. E aí a gente precisa então entender algumas formas, na verdade, de acontecer isso. A primeira forma é a motivação. Então, o líder ele é aquele que está necessariamente buscando a motivação. Ele está necessariamente motivando. Se a gente for pegar, por exemplo, na parte da educação, e aí eu vou usar as frases do professor Luiz Herrera, um querido professor, querido colega de profissão, também advogado, e o professor certa vez deu uma palestra, na época eu ainda era um acadêmico, ele falou bem assim: existe um grande culpado, na verdade, pela má educação. O culpado é o professor. E sabe por que o culpado é o professor? Porque necessariamente ele é o único que pode mudar. Ele é o único que consegue se empenhar de uma forma que pode mudar ou reverter esse quadro. Eu posso dizer que muitas vezes esse processo de motivação não é a única forma, tá? Mas esse processo de motivação, quando você tem uma equipe desmotivada, você tem uma grande culpa do seu líder. Por quê? Porque o líder é um dos principais responsáveis por conseguir mudar. Aí, parafraseando o que o professor Herrera falou, ele conseguiu mudar esta ideia. Então, primeira ideia que a gente precisa na liderança. A liderança se coloca como aquele que é o motivador. E ele vai motivar necessariamente olhando as habilidades pessoais, valorando as atividades pessoais, as habilidades pessoais, porque a partir do momento que você tem a sua habilidade pessoal valorada, você vai querer exercer ela com muito mais eficiência. Uma outra ideia que um líder precisa ter é a questão que ele vai olhar e vai ter relações interpessoais, olha, quase me foge a palavra, hein, de uma maneira mais saudável. Como que ele vai ter essas relações de uma maneira mais saudável? Cabe ao líder, cabe a esse processo não a ideia do mandar mais, mas cabe ao líder orientar, cabe ao líder delegar e cabe ao líder acompanhar. Porque se você delega uma coisa e ao delegar você tem ali aquele que foi delegado a determinada coisa, ele foi delegado porque ele tem habilidade naquilo. Se você está então orientando, você está lapidando um pouco mais essa pedra preciosa, e ao delegar você acompanha, você tem então aí praticamente quase tudo pronto para ter um resultado muito mais que satisfatório. Muito mais que satisfatório. Por quê? Porque existe todo um processo que é uma parte, todo um processo que ele valora, na verdade, desde o início, desde as pequenas coisas, certo? E se for para a gente pegar aí uma ideia que vai ser a ideia final da coisa, eu vou pensar na ideia do senso de pertencimento.
Então, é importantíssimo, na verdade, que exista uma ideia de pertencimento ao que se faz. Eu penso que as cooperativas, já que estamos falando aí para aprendizes do sistema de cooperativa, a gente pode falar de uma forma bem tranquila. As cooperativas elas estão um ponto à frente das demais organizações, digamos assim. Por quê? Porque existe ali muito mais claro no cooperado a ideia do pertencimento, na verdade. Ele, na verdade, ele é uma parte. Ela é uma parte de um todo, ele se enxerga como uma parte do todo, e justamente por ser uma parte do todo, ele vai buscar fazer o melhor. Não vai ser necessariamente só aquela questão, eu tenho essa obrigação para fazer mais do que uma obrigação. É parte do seu pertencimento. Vamos olhar para o passado e olhar o pensamento indígena, por exemplo. O índio, já devo ter citado isso, o índio ele sempre sente como uma agressão a si o corte de qualquer árvore, por exemplo. Uma coisa que para nós é meio que normal, né, gente? Você vai aí na prefeitura e fala, eu quero uma autorização para cortar essa árvore aqui na frente da minha casa, está me atrapalhando. Se tem autorização, você vai, corta e está resolvido. O índio ele vai olhar e falar assim, mas por que você está cortando essa árvore? Sabe por quê? Porque ele tem um pertencimento, na verdade. Ele fala assim, olha, esta natureza ela é, na verdade, uma parte de mim. Então qualquer forma de agressão à natureza ele vai enxergar como uma forma de agressão. Empresas funcionam mais ou menos assim, quando você tem um senso de pertencimento, sabe? Quando qualquer forma de desmotivação àquela empresa, qualquer forma que você tenha para estar colocando aquilo para baixo, você acaba sentindo, de certa forma, como sendo assim. E se você sentir dessa maneira, você tem muito mais empenho de você colocar-se à disposição para estar melhorando as funções. Percebe que aqui então é super importante que você faça algo que você goste realmente. É super importante isso. Porque só quando você realmente faz algo que você gosta, você tem como sua fonte de renda algo que você realmente gosta, você consegue se sentir pertencido. Quando você tem sua habilidade, na verdade, com algo que você gosta, você consegue se sentir pertencente àquilo, certo? E isso é muito importante, vai ser super importante a nossa ideia aqui de terá resultados. A gente tem aí nesse processo de trabalho em equipe, de liderança, um resultado quase chegando em um 100% se não atingir. Tá? E aí então, como que vai ter essa conexão, né? Como é que a gente vai conseguir ter essa conexão aí, que na teoria parece ser tudo tão bonito, tão lindo? Como é que na prática a gente consegue, né, que vá ter esse bom trabalho da liderança, que a gente vai ter uma boa cooperação entre todos? Como que a gente vai estabelecer, então, uma verdadeira conexão entre essa equipe? Funciona bem assim, a empresa vai incentivar e vai ter uma aproximação verdadeira entre líderes e colaboradores. A empresa faz isso. Ela olha assim, incentiva, na verdade, através de treinamento para liderança, através de ambiente de trabalho. Então você tem uma maior chance de destacar-se em mercados de atuação. Tem todas as coisas. Agora sim, você tem que estar se perguntando o tempo todo. O que pode no dia a dia ser feito para alcançar um bom resultado para a equipe? Essa é uma pergunta que assim, você pergunta se você está na condição de líder e você também pergunta se você está na condição de liderado. Por quê? Porque o bom líder ele também ouve seus liderados. E se você tiver essas respostas, necessariamente, além de você estar ajudando a sua equipe, estar se ajudando, você consegue aí, de repente, tá subindo um degrauzinho a mais aí para ter uma melhora profissional, certo? Por quê? Porque é justamente através desse diálogo que pode-se conhecer a equipe, pode-se ter os detalhes, sabe? Conhecido nos detalhes a essência e pode-se colocar à disposição para ajudar, sabe? Essa é a parte principal de tudo. Não é só simplesmente um trabalho da liderança, mas essa ideia da ajuda é um trabalho comunitário, é um trabalho de toda a equipe. Porque quando você ajuda a equipe, necessariamente você também está se ajudando. E se ao invés de colocarmos uns com os outros numa relação de agravo, a gente coloca-se uns com os outros numa relação de ajuda, uma relação mais pessoal, uma relação mais humana, digamos assim, você tem resultados muito melhores para você, para a equipe e necessariamente para todo o ambiente de trabalho. Porque todo mundo só tende a lucrar, e por isso que eu falo que a cooperativa ela necessariamente está aí um passo à frente. Por quê? Porque ela começa já com essa ideia de cooperação muito antes aí de outras
áreas aí de atuação empresarial está fazendo. Então tem aí uma menção honrosa a essa ideia da cooperativa, ok? Logo mais tem mais. Até.